Então Pode vamos crer. lá, né? Joinville, Vamos, né? sendo a maior cidade do estado de Santa Catarina, ainda enfrenta dificuldades no crescimento do metal devido à falta de infraestrutura dedicada ao gênero e à predominância de outros estilos musicais mais populares na região, como acontece com todo o Brasil, certo? Além disso, a cidade compete com grandes centros urbanos que já possuem cenas mais consolidadas, o que limita as oportunidades para as bandas locais. Como vocês veem a cena do heavy metal na cidade de Belém, considerando essas particularidades culturais, e quais desafios e oportunidades vocês acham que existem para bandas locais no seu município? Vocês aí já no sul e sudeste já tem esse problema, agora você imagina aqui a gente no meio da selva, né? No meio da selva amazônica. Então, o primeiro problema que a gente encontrou aqui, quando a gente estava começando a banda, foi a dificuldade de adquirir instrumentos musicais, né? Porque a gente só tinha praticamente a fábrica da Janine fornecendo instrumentos musicais para o Brasil, né? Tinha uma fábrica também chamada que era Tonante, mas era bem ruim a qualidade. Então, se você quisesse ter um instrumento, tinha de ser da Giannini. E o instrumento da Giannini, apesar de ser nacional, era um instrumento caríssimo. Algo assim como se fosse uma guitarra hoje, uns $2.000, né? 12 mil reais, 15. Então, não era qualquer pessoa que poderia ter um instrumento musical. Então, a primeira barreira foi essa. Outra barreira também é que a gente tinha pouco acesso àquelas obras de bandas de rock que a gente curtia, né? Então, para a gente ter acesso a um disco recém-lançado na Europa, nos Estados Unidos, levava anos para chegar aqui. Né? A gente contornou isso porque a gente tem um tecladista, né, o Leonardo Renda, que fazia intercâmbio cultural. Então, quando ele viajava para os Estados Unidos e Europa, ele trazia os recentes lançamentos. A gente teve acesso rapidamente aqui a Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, né, que digamos assim, as nossas maiores influências. Essa dificuldade que a gente teve lá no início, a gente foi contornando com o tempo, né? A banda foi ficando mais popular, popular no sentido assim de ser conhecida na nossa cidade. Então, a gente chegou até a tocar em estádio de futebol, para você ter uma ideia aqui, né? Nosso lançamento do primeiro disco, em 82, nós fizemos para um público de 20 mil pessoas no estádio de futebol. Aquilo foi um marco, assim, até hoje, né? Nenhuma banda de rock aqui conseguiu quebrar esse recorde. Então, o que eu digo para as bandas é que hoje existe muitas facilidades. Embora a gente tenha perdido, por um lado, a gente tinha perdido aquela união que havia no início, onde cada roqueiro abraçava a causa e repassava para os amigos que tinham de ir no show daquela banda, daquela outra, assim. E, por sua vez, o cara que era de uma banda, ele ia no show da banda do colega e assim, e vice-versa, né? Eu acho muito legal esse ponto que você aí destacou, porque imagina, né, ali em 1974, querer fazer ali um rock pauleira na terra do carimbó, né? Com certeza foi um grande desafio. Foi muito, muito inusitado para a época, né? Sim. E era esse termo mesmo que a gente usava, era o rock pauleira, porque nem a nomenclatura heavy metal tinha chegado para nós aqui. Né? Então a gente falava que a gente era uma banda de rock pauleira, rock pesado, né? Uhum. E aqui a gente era o estranho no ninho, né? Porque todo aquele movimento de música regional aqui, e a gente remando contra a maré, né? Mas a gente era moleque doido, como a gente fala aqui, né? A gente sempre foi muito underground para nossa época. Todas as conquistas da banda, né? Tocar com Iron Maiden em 2011 foi um grande marco para a cena do metal nacional. Como foi a experiência de abrir para uma das maiores bandas do mundo e o impacto que esse show teve na carreira de vocês? E era inusitado para nós, né? A gente se reunia, quando garoto, a gente se reunia para ouvir quando chegava o disco do Iron Maiden, que o Leonardo, tecladista, trazia da Europa, né? Aí vamos nos reunir para fazer aquela audição, né? Todo mundo ali e tal. E aí começamos a ouvir faixa por faixa e, ao mesmo tempo, você ficava ali, a capa ficava rolando de mão em mão, o encarte, né? Você ficava analisando tudo que tinha ali, né? E aquilo foi entrando nas veias e a gente foi assimilando aquilo até como influência musical futuramente, né? E a gente nunca imaginou, né, cara, que um dia a gente pudesse assistir a um show do Iron Maiden que a gente imaginava que jamais viria ao Brasil, porque o Brasil não tinha tradição nenhuma, né?
Sim. Até então, nos anos 70, ali, início dos anos 80, não tinha nenhuma tradição de vir banda estrangeira para o Brasil, que foi quebrado ali com o Queen, né? Que veio o Queen, veio ali o Van Halen, né? Aham. O Kiss, né? Em Rio. Então, Uhum. depois foi uma outra história, né? Sim. Mas até então a gente nunca imaginava que o Iron Maiden poderia vir ao Brasil. Para você ter uma ideia, a gente não tinha acesso nem aos vídeos do Iron Maiden, né? Nem VHS, nem nada. A gente Uhum. simplesmente via as fotos do cara ali na capa do disco, na revistinha, né? O cara com aquelas poses bacanas lá, pô, te imaginar, pô, esse cara deve ser fodaço tocando, né? E você que viveu, né, a raiz da coisa, Aham. um mero dia, pô, de repente o Iron Maiden, você vai assistir ao vivo na sua própria cidade, pô, uma cidade no meio da Amazônia, pô, isso aí é inusitado. E para completar a cereja do bolo, né? A sua banda vai abrir o show do Iron Maiden. Ah, então isso aí foi, né? Quase morreram do coração. Pô, eu dei um grito. Quando eu soube aqui que a gente ia abrir o show da Iron Maiden, eu dei um grito aqui na porta do meu prédio. Foi lá pro local do show, e aí chegam os caras do Iron Maiden, né? Aquele esquema de segurança, mas os caras tudo gente boa, né? Aí de repente a gente tá no mesmo buffet, porra, tomando uma cerveja com os caras e comendo a mesma comida ali, batendo um papo ali, né? Aquilo, pô, surreal para nós, né? Que feito gostoso, né? Que reconhecimento artístico, assim, de glória mesmo. Maravilhoso. Pô, é um sonho realizado, né? Com Um sonho certeza. aí para nós, não só para nós que tocamos um dia com o Iron Maiden, mas para todos os paraenses que jamais imaginariam que a maior banda de metal da história viesse na nossa cidade, né? Bom, e após todo esse crescimento, né, e desenvolvimento do grupo, resultou naquele tempo a mudança dos membros para o Rio de Janeiro também, né? Como vocês se sentiram a dar oportunidade para outras bandas se introduzirem na cena, como a banda Sepultura até, que estava nas matinês do Caverna? A nossa mudança para o Rio, ela foi necessária, porque a partir do momento que a gente fez o primeiro show no Circo Voador, teve uma repercussão enorme na mídia, não só na mídia local, mas os fanzines, as revistas da época, né? Estavam todos comentando que foi um grande show, e só a história esse show já daria um livro, né? Porque foi para a gente chegar lá e como é que foi o comportamento da galera, como é que as pessoas invadiram o Circo Voador, como é que a gente quebrou os instrumentos, como é que o público invadiu o palco no final do show. Sim. Isso já daria, né, um histórico aí. Então, depois desse show, a repercussão foi tão grande que a gente começou a receber muitos convites para fazer shows no próprio Circo Voador e em alguns lugares do Rio de Janeiro. E isso começou a ficar muito caro, né? Porque a passagem aérea na época era muito cara. Então, começou a ficar inviável. A gente começou a precisar recusar alguns shows. E chegou um momento, então, que a gente pensou, pô, a gente tem que morar no Rio, cara. É o maior centro de disseminação da cultura, não só da cultura musical, do rock, né? De modo geral. Mas as gravadoras estavam todas lá, as principais rádios do Brasil, né? Tanto é que, fazendo um parêntese aqui, os caras do Crisium, né, que é a banda lá de Porto Alegre, na minha opinião, uma das maiores do estilo deles do Brasil, né? Que death porrada lá e tal. Uhum. Eles disseram para mim, confessaram para mim, no show que a gente fez juntos, no Forcaus em Fortaleza, que eles começaram a banda deles porque eles ouviram Flor Atômica inúmeras vezes, né? Então, a partir dali, eles pensaram, pô, a gente tem de montar uma banda. E eles disseram que começaram o Crisium porque ouviram Flor Atômica do Stress. Então, isso aí é mais um legado que a gente vai deixar aí, né? Então, e qual a opinião, assim, de vocês sobre o cenário atual musical em uma era digital, né? Levando em consideração que a maioria atualmente é composta por artistas e bandas que criam músicas apenas pensando no algoritmo, tendo em vista que fazem parte de uma era onde a indústria musical era movida por grandes produções. É verdade. Hoje está tudo muito, muito diferente, né? Então, se por um lado tem a facilidade de gravar, né? Você pode até, hoje em dia, gravar um instrumento de cada vez. Você pode gravar na sua casa, um contrabaixo, aí o seu colega pode gravar no outro estado a bateria,
e o fulano de tal também pode gravar no outro país ou outro instrumento. Então você tem essa facilidade, a era digital nos permite isso, né? E sem perder a qualidade. As gravações são muito mais fáceis também, né? São rápidas também, você pode editar rapidamente uma música com muita facilidade. Antigamente a edição, para quem não sabe, ela era feita na gilete. O cara pegava a fita, ele cortava literalmente. Vou cortar isso aqui, essa parte aqui não tá legal, vou cortar aqui. Ele cortava com gilete, com estilete ali, e colava, né, o que sobrou ali. Retinha, para não embolhar. Exatamente, era tudo muito, né, muito perfeito. Os caras sabiam fazer, né? Então, hoje em dia, você pega uma edição, você dá um del aqui, delimita aqui, delimita ali, dá um del agora. Deletei isso aqui, não vai estar. Ou então, essa parte aqui, a mesma dali, eu vou copiar daqui para ali. O cara nem faz mais. Então, tem essa facilidade. Por outro lado, perdeu aquele contato mais humano que a gente tinha com o fã. E a gente perdeu essa questão aí da unidade, essa é a palavra certa. A gente não conseguiu manter a unidade, né? Com essa história aí do digital, e foi cada um para um lado, e aquelas ramificações também do heavy metal ajudaram também a separar mais as pessoas, né? E que a gente não chegue ao ponto da banda estar tocando aqui, o cara está assistindo em outro lugar e ninguém mais ir no show presencialmente. Isso vai ser uma catástrofe, né? E falando de composições, letras e melodias, nos anos 80, o Brasil estava mergulhado em um cenário musical bem diferente. Se vocês pudessem voltar no tempo e fazer um show em um programa de TV popular da época, como o Chacrinha, por exemplo, qual música de vocês seria inapropriada para o público da TV daquele período? Posso dizer qual não seria. Porque as nossas músicas não tinham nada a ver, né, com aquele contexto lá do Chacrinha ali. O Chacrinha era um programa assim de músicas alegres, de bom humor, e até um pouco assim de músicas descartáveis, né? Não tinha condições, as nossas músicas eram de protesto, eram temas pesados, o ritmo era rápido, era um instrumental sujo, porque a gravação do primeiro disco ali era suja, né? Flor Atômica não, a Flor Atômica até que a gente conseguiu uma sonoridade boa. Tanto é que com Flor Atômica a gente fez vários programas de televisão, incluindo ali o da Angélica, o da Xuxa, a gente fez esse programa lá. Sobre esses desafios que vocês enfrentaram em criar um som bem autêntico, né? Como tu diria que vocês lidaram com essa resistência do público, da mídia, né? Todos os obstáculos que sofreram, porque vamos ser sinceros, no decorrer do tempo a massa já teria desistido, né? Com tantos obstáculos, teria falado, não é para mim. Então, como que vocês enfrentaram tudo isso? O primeiro obstáculo que a gente teve foi ali nos anos 70, quando a gente estava compondo as músicas. Ainda havia aquela história da ditadura ali, da ditadura militar, que ficava... eles tinham um departamento lá em Brasília ao qual você enviava as letras e eles analisavam o conteúdo da letra e mandavam um carimbo, aprovado ou vetado, né? Era assim que funcionava a coisa. E praticamente todas as músicas do nosso primeiro álbum foram vetadas. As letras, a mensagem e o instrumental, né, cara? O instrumental do Stress, cara, é tudo feito assim, como se a gente quisesse ouvir. Esse riff aqui é feito, porra, que esse riff é fodástico, quer botar esse riff. Porra, no Devastação, né? A gente já estava com as músicas todas definidas e eu ainda tinha 15 riffs guardados aqui. Eu tenho 15 riffs que eu falei, porra, você vai lançar um disco? Eu digo, eu vou botar 15 riffs numa música. Aí a gente fez uma música chamada Fogo e Fúria. Eu botei esses 15 riffs. A música lá, de 9 minutos e meio. A gente teve essa sacada. Não é uma sacada, a gente evoluiu mesmo, né? Acho que essa é a palavra certa. E eu acho muito linda e admirável, né, essa devoção, assim, devoção para a música, esse cuidado com o ouvinte, né? Eu acho que às vezes isso falta em tantas bandas e isso aproxima tanto as comunidades. Eu acho muito admirável, muito lindo o projeto de vocês.
o destino final da música é o fã, é o headbang, é a pessoa. E, embora a gente faça músicas que a gente goste, né, pô, eu vou fazer uma música que eu gostaria de ouvir. Essa que é a metodologia. Uhum. Então, então eu faço uma música para mim que eu sei que muita gente vai gostar. Temos essa preocupação com o público. O público, ele é o alvo principal. O alvo no bom sentido, né? Ele é o destinatário do nosso trabalho. O destinatário é o nosso público e toda a honra e todo o respeito ao público fiel do Stress. Com o legado de ser a primeira banda de heavy metal do Brasil, como vocês veem a relação entre a Stress e o surgimento dessas novas gerações de bandas brasileiras no rock? A banda sente que seu impacto foi totalmente reconhecido na cena? Sentem que se tornaram um ícone aí para tantas inspirações? Como é esse processo? Olha, sinceramente, eu acho que a gente é pouco conhecido ainda, né? Eu acho que a gente ainda vai atingir alguns milhões de pessoas ainda no futuro, né? Eu acho que nosso primeiro disco, apesar de ter sido o pioneiro da história, né? Ele foi pouco divulgado na época. Não tinha distribuição, né? Era tudo muito artesanal. As pessoas gravavam fita cassete e enviavam via correio, um enviava para o outro. Aí era um fanzine que fazia uma resenha. É uma coisa bem braçal, artesanal, né? E era muito gostoso na época aquilo, né? Você recebia uma fita cassete, você recebia uma fita cassete. Aí era um ritual ali para você colocar no seu gravadorzinho Panasonic, Playhack ali, né? Eu vou ouvir aqui e tal. Aí nem headphone tinha, não tinha nada. Eu via ali naquele gravadorzinho pequenininho. Então, a gente teve essa primeira obra pouco conhecida ainda, né? Apesar de agora ela já foi relançada em alguns, por alguns selos internacionais, né? Então a gente tem a Metal Soldiers que praticamente relançou toda a nossa obra na Europa, é uma gravadora de Portugal, né? Uhum. Mas eu acho que falta muito ainda para a gente ser conhecido, né? Tanto é que muita gente, até pouco tempo, achava que o primeiro álbum de metal do Brasil era o SP Metal, lá de São Paulo, né? Aquela coletânea dos nossos amigos lá de São Paulo. Porque não conheciam realmente o Stress. Aí depois, como a história foi aparecendo, aí as pessoas reconheceram o pioneirismo do Stress, né? Então, acho que todo esse legado aí que a gente deixou. E outra coisa, a gente não parou ainda não. Para quem não sabe ainda, a gente está finalizando uma música inédita, né? Uma música chamada Grito de Liberdade, né? Que a gente sempre faz questão de deixar um registro para a época que a gente está vivendo. Né? Eu acho que é o momento certo para lançar essa música, onde a gente precisa muito manter a nossa liberdade, que foi conquistada lá atrás, foi conquistada com muita luta por muitos brazucas, muitos brasileiros, não só artistas, né, mas de modo geral, e a gente não pode perder isso de novo, cara. E tem que deixar isso aí para os nossos filhos e netos, né, para a tua geração aí que está chegando agora aí. Então, em breve teremos mais um hino do Heavy Metal Nacional. Olha só a informação exclusiva aqui para nós. Exatamente, pode ficar de olho aí que assim que estiver pronto eu vou mandar para vocês aí para a gente fazer um lançamento aí, tá certo? Perfeito. Nós concluímos aqui a nossa entrevista. Você gostaria de deixar uma mensagem aí em nome dos outros membros da banda, né? Para todos os fãs, para nossos seguidores, para toda a comunidade, nossos telespectadores. Para quem analisa a nossa história, pode ver que é completamente inusitado que a primeira banda de heavy metal do Brasil tenha surgido aqui em Belém do Pará, no meio da selva amazônica, no meio dos índios aqui, né? Então, quero dizer para a galera aí que tá na batalha que a gente tem até uma música chamada Não Desista, que a gente lançou no Flor Atômica, né, que conta muito isso aí, que muitas barreiras vão aparecer, muitos obstáculos, mas você tem de sonhar alto, cara, tem de sonhar alto. Eu sonhei um dia que eu ia assistir o Iron Maiden e mais tarde eu estava tocando com o Iron Maiden, né? Então, eu sonhei um dia em fazer a minha música heavy metal ser cantada
por muitas pessoas e consegui gravar alguns hinos, né? E mesmo estando longe aqui, fora dos grandes centros, o que é um obstáculo muito grande para nós que moramos aqui no norte, né? É sempre muito difícil a gente conseguir sair daqui para fazer shows fora, o custo é alto. Mas para a galera que está na batalha aí, meu irmão, não desista, cara, porque quem desiste no meio do caminho não vai chegar lá, cara. Não tem jeito. Você só vai chegar se você insistir, né? Então, eu costumo dizer uma coisa que é muito séria. Só Deus pode nos parar, cara. Ninguém mais pode nos parar. Então, sigam em frente e mire-se nos grandes exemplos dos grandes guerreiros do metal que cruzaram aí as nossas vidas, né? Que sirvam de exemplo para a gente jamais desistir. E o Estresse Pioneiro, estamos aqui quase 50 anos depois, né? Em 77 a gente fez o primeiro show e em 2027 a gente vai fazer um show de 50 anos. Olha só. Estamos aqui firme e forte, né? Vou completar 64 nesse mês de janeiro, mas estou inteiro aqui ainda, né? A minha voz está aqui, né? A minha criatividade está aqui e o que nos une é a nossa paixão pelo heavy metal. Então isso aí ninguém pode tirar da gente. Que lindo, nossa, que mensagem mais linda. Bom, gratidão, Bala, disponibilizar esse tempo, estar aqui comigo. Gratidão a Josi também. Para quem não sabe, a Josi é a produtora da banda. Me recebeu, assim, muito bem. Fez toda ali a média, né, para mim realizar a entrevista. Então, gratidão a todos e feliz aniversário adiantado. Opa! Tá valendo aí. Um heavy abraço direto aqui da Selva Amazônica para vocês todos aí. Do sul do Brasil para vocês também. Valeu, tchau. Heavy Metal é nóis!